Bom dia, então estamos chegando aqui no Corpo do Bosque. Aqui está o Valdir nos esperando. Hoje é domingo, dia 17. Seja bem-vindo. E é muito bom chegar na casa do Senhor. A Luzimar ali no fundo. Isso é para... Quer dar uma saudação para o pessoal que fica online? Bom dia, gente. Chegando a Major Filipe ao corpo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom domingo para todos, então. Que Deus abençoe ao iniciarmos a nossa reunião aqui. Tá? Um pouquinho aí para matar a saudade. Bom dia. Essa foi uma chegada no Corpo do Bosque na semana passada, para todos se sentirem em casa e bem-vindos. Esse domingo dia 24 de outubro, damos boas-vindas a todos em nome de Jesus para esse tempo. E nesse domingo, o general do Exército de Salvação, Brian Peddle, ele tem convocado os salvacionistas ao redor do mundo para fazerem uma onda de oração em favor de toda a situação do Covid. É a segunda onda de oração que o Exército de Salvação está fazendo. E ele tem chamado, então, salvacionistas, amigos, camaradas, para orarmos desde o nascer do sol, lá no Oriente, até o pôr do sol no Ocidente do Exército de Salvação. E 4 assuntos têm sido trazidos. É claro que não vamos conseguir abordar os 4 nesse período da nossa reunião, mas eu quero trazê-los já no início, para que durante o dia de hoje você esteja lembrando e orando por estes assuntos. E são eles 4 temas. O primeiro é lamento. É orar pelas pessoas que perderam seus queridos, por aqueles que estão sofrendo com a questão do longo Covid, né? Consequências do Covid, além das perdas de familiares, amigos. Nós vemos também as perdas econômicas, as perdas de relacionamentos, as perdas na saúde, e nós então podemos orar pelas situações nesse sentido. Nós vemos em Neemias que quando ele ouviu da situação em Jerusalém, ele sentou e chorou, né? E temos chorado muito durante esse período e ainda vamos chorar e lamentar, e somos chamados a orar
pelos que sofrem. O segundo tema que ele traz é de agradecimento, de termos realmente um coração grato por tudo que Deus tem feito durante esse tempo. Pensamos principalmente na criação recorde de vacinas e já estamos colhendo os benefícios disso aqui. Sabemos que em tantas partes do mundo ainda não chegou o número de vacinas necessárias, mas nós agradecemos pela provisão de Deus até aqui. Também louvar a Deus. E este vai ser o nosso tema hoje de manhã, de pensar no Deus tão grande, um Deus que é digno de todo o nosso louvor. No domingo passado, a Coronel Verônica, durante a reunião, nos levou a dar glórias a Deus e pensar na glória de Deus. E hoje nós estamos então pensando como Deus é grande. E o último então é buscarmos o coração de Deus. O coração de Deus para nós como pessoas, para o exército de salvação, como nossa igreja, como um movimento, né? Uma organização em marcha. O que é o estar no coração de Deus para a sua vida, para a minha vida, de forma individual, nesse período, à medida que a gente começa a sair, talvez, né, esperamos, o pior do Covid. Então, como eu disse, nós vamos concentrar hoje de manhã, no nosso curto período da reunião, antes da mensagem, na questão de louvar a grandeza de Deus. E para isso, nós vamos utilizar um vídeo preparado aqui no Quartel Nacional para o Dia da Menina, das Meninas, das Jovens. Foi dia 11 de outubro. Nós vamos cantar o cântico de número 1 no nosso cancioneiro. Não, a letra não vai aparecer, vai aparecer o vídeo. Então convido você a buscar o seu cancioneiro e vamos cantar juntos o número 1. Depois nós vamos orar. Ser
Grandioso Deus, como cantamos, a nossa alma diz quão grande és tu, e que em uma só voz, como parte da tua igreja, hoje pela manhã, essa seja o cantar do nosso coração. Tu és grande e nós queremos te agradecer porque tu és o nosso Deus. Tu és aquele que tem cuidado de nós, olhado por nós, e mesmo, Senhor, nos momentos mais difíceis, durante esse período que temos vivido da pandemia, o Senhor tem estado conosco, mesmo em meio às perdas, ao luto, às dificuldades, nós podemos saber que o Deus de Israel, o nosso Deus, está conosco. E nós, nesta manhã, queremos nos unir ao redor do mundo, aos nossos irmãos, às nossas irmãs que estão orando, intercedendo por estes assuntos. Nós também, Senhor, nos unimos a eles e glorificamos o Teu santo nome hoje. Senhor, nós queremos Te agradecer pela maneira como o Senhor tem se revelado a cada um de nós. É muito, muito bom e interessante ver como as pessoas durante esse período de dificuldade têm se voltado para Ti e têm reconhecido o Senhor como Deus. E nós queremos Te agradecer por isso. E queremos Te pedir que, como igreja, que nós possamos buscar aquilo que está em Teu coração para nós, cada um de nós de forma individual, bem como coletivamente, Senhor, buscar fazer a Tua santa vontade. Nós oramos para que durante esse período, agora que estamos neste culto de louvor e adoração a Ti, ao abrirmos também a Tua palavra, que nossos corações sejam inundados com o Teu querer para nós, que nós possamos não somente ouvir, mas nós possamos também internalizar e depois
praticar aquilo que o Senhor tem trazido para nós esta manhã. Abençoe cada família que está ouvindo esta reunião. Abençoe, Senhor, cada pessoa que nós temos nos comprometido para orar individualmente. E nesta manhã nós elevamos esses nomes, essas situações a Ti. E nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. E pensando ainda nesse tema da grandeza de Deus, as crianças também vão nos ajudar cantando o coro Meu Deus é um Deus grandão e estou em suas mãos. Vamos cantar e louvar junto com elas nesse momento. Obrigado, crianças, por nos ajudar nesse momento de louvor também. E antes de nós, então, passarmos a meditar na leitura que o Major Nelson vai trazer e nas palavras que vão ser trazidas, nós vamos cantar mais uma vez e eu queria retornar a Neemias. Neemias capítulo 9, dessa vez, dos versos 5 a 6. 5 e 6. E aqui nós temos os levitas conclamando as pessoas, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos exércitos te adoram, e nós também. Essa última parte eu adicionei.
E uma das questões interessantes, assim, que são boas quando a gente dirige uma reunião, é que a gente pode escolher as músicas, as leituras que vão ser utilizadas. E eu escolhi então para esse momento ainda de louvor e adoração a Deus, um coro que acho que talvez poderia dizer que é um dos meus prediletos mesmo. É um coro que eu canto desde a minha juventude, ele tem me acompanhado em momentos alegres, em momentos de morte, em momentos de dificuldades, em momentos de vitórias, pois ele fala da grandeza do Senhor e que precisamos engrandecer o nome de Deus, não importa a situação, por causa daquilo que Ele faz em nossas vidas. E só Ele é eterno sobre toda a terra e céus. Então nós vamos cantar esse coro e eu tenho pedido à minha família para me ajudar aqui, para nos ajudar nesse tempo de louvor e adoração. E depois vamos ouvir a palavra de Deus através do Major Nelson. Aleluia! Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa manhã, no Salmo de número 97. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas.
Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Vamos orar, né? Senhor, nós queremos agradecer a oportunidade que temos de mais uma vez nos acercarmos da tua santa presença, de nos assentarmos ao redor da tua palavra e pedimos que teu Espírito nos aproxime de ti, o Senhor que em Jesus se aproximou de nós. Nós queremos pedir, aproxima a nossa mente e o nosso coração do Senhor, e que a tua palavra produza o fruto, o desejo, a obra do teu coração que o Senhor deseja que seja realizada na nossa vida. Abençoa-nos, cativa-nos com teu Espírito e que nós possamos ser infundidos desse Espírito que nos convence, desse Espírito que nos reveste com poder que nós não temos, com uma capacidade que nós não temos de crer e de obedecer. Mas que ao ouvirmos essa palavra, ela nos abençoe, nos limpe e nos torne mais aptos para te amarmos e para te servirmos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo de 97 faz parte, dentro do livro de Salmos, de uma coleção um pouquinho menor, que começa com o Salmo de número 93 e vai até o Salmo de número 100. Inclui também, pode incluir essa coleção, o Salmo 47. Esses salmos eram usados em um festival durante o outono que celebrava o domínio de Deus sobre todo o cosmos, sobre toda a criação, sobre toda a terra. E é muito interessante porque os dois versos desse Salmo 97 repetem a mesma ideia. Regozije-se, alegrem-se, no versículo 1, não é? E no versículo 8 tem aí na ordem inversa. Se alegra, se regozijam. Então a nota desse salmo é uma nota de alegria. Ele vai dizer, reina o Senhor, né? E então esse é o motivo da alegria. Agora, a descrição que vem em seguida do versículo 1 é uma descrição que causa espanto, né? Porque ele diz, nuvens de escuridão o rodeiam, adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, né? Isso aqui nós podemos lembrar que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão que eles sofreram no Egito, e os levou para o Monte Sinai, Deus se manifestou ali de maneira visível. O monte do Sinai ficou fumegando, né? E a descrição é justamente essa.
de nuvens e densa escuridão, né, de relâmpagos, e o cume do monte ficava fumegando. Aí no Sinai, quando o Senhor falou, ele falou diretamente com o povo. Resultado é que o povo ficou tão atemorizado que o povo pediu para Deus não falar mais diretamente, mas usar Moisés para falar com eles. Há mais 2 ocasiões, pelo menos, em que aparecem essas nuvens e densa escuridão. É quando ocorre a consagração do tabernáculo, né? Quando o povo vai atravessar o deserto em direção à terra prometida, Deus manda construir essa tenda, que é o lugar de adoração, né? E no dia da consagração, então, Deus se manifesta dessa maneira. Mais tarde, já na Terra Prometida e na época da consagração agora do templo, um local fixo, né? Porque a tenda era portátil, era carregada. Agora, em Jerusalém, com o reino estabelecido, Salomão inaugura um templo, e na consagração, na inauguração desse templo, a gente também vê o registro de que Deus se manifestou dessa maneira, né? Ele vem com essas nuvens e escuridão. E na consagração do tabernáculo, a gente sabe que Deus derramou do seu fogo, né, para mostrar que ele aceitava essa consagração. Então é uma descrição assim atemorizante, medonha, em contraste com o versículo 1, que diz: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Mas por que deve haver essa alegria? Deve haver alegria porque o texto está dizendo que justiça e juízo são a base do seu trono. Veja bem, muita gente acha que para alguém dominar, deve fazê-lo pelo uso de força, de coerção, de uso de poderio militar, hoje em dia, o poderio econômico, né? A Bíblia diz que Deus é o Todo-Poderoso, realmente Ele é. Ele é aquele que conhece todas as coisas, Ele sabe o fim desde o começo. No entanto, a base do trono de Deus é moral. Nosso Deus é um Deus de justiça e de juízo. Algumas pessoas às vezes vão dizer, mesmo no campo teológico, que Deus tem algumas características ou atributos, né? Santidade, justiça, amor. Mas, na verdade, esse é um palavreado nosso que é muito, assim, restrito, né? Para falar de Deus, as palavras não alcançam sentido pleno. Quando a gente fala da santidade de Deus, não é só uma característica, um atributo. Ele é santo. A santidade pertence a Ele, né? Tudo aquilo que é santo, se for santo de verdade, é porque é decorrência da santidade de Deus. Por isso que precisa estar de acordo, então, com a sua própria santidade, com o seu próprio padrão. O Dr. Carson vai dizer assim: justiça e juízo expressam santidade. Justiça é a santidade personificada em princípios corretos, e o juízo é a santidade expressa em decisões e ações corretas. Então, a justiça tem a ver com aquilo que é honesto, tem a ver com aquilo que é correto, tem a ver com aquilo que é certo, os princípios corretos. E o juízo, que são 2 palavras mesmo no hebraico, né? Tem a ver com as ações corretas, tem a ver com Deus exercer de maneira correta o seu papel de criador e de líder, por isso que fala de reina o Senhor. Vai falar de relacionamento correto, é uma justiça relacional, né? Não é uma justiça egoísta, ou não é uma justiça
é unilateral, né? Ele é sim o padrão absoluto de todas as coisas, mas como Deus é amor, e a Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o amor de Deus pensa em nós de uma maneira tão profunda que ele sacrificou, ele deu o seu único filho que morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o reino de Deus é um reino não apenas justo e correto, mas é um reino relacional em que Deus, como soberano, se preocupa com os seus, se preocupa com a sua criação, cuida dos seus e protege os seus, mantém os seus, né? Olha, o versículo 10 diz assim: vós que amais o Senhor, odeiem, detestem o mal. Ele guarda a alma, ele guarda a vida dos seus fiéis, dos seus santos, e livra-os, né? Arrebata-os do poder ou da mão dos maus, dos ímpios. E diz ainda assim: a luz difunde-se para o justo. Esse difundir-se, no original, é muito bonito, porque diz assim: a luz é semeada, né? Então o justo pode enfrentar situações desesperadoras, mas no devido tempo a luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. O Senhor é a alegria de vocês que são obedientes a Ele. A luz se espalha na vida dos justos e a alegria enche a alma de quem tem o coração sincero para Deus. Sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus. Sementes de alegria são plantadas no solo de um coração bom. Essas são traduções bíblicas, tá? Seja na Bíblia Viva, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou na Mensagem, né? Que traduzem esse mesmo versículo. E dá para a gente ter uma ideia, né? É muito bonito você pensar que sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus, que a luz se espalha na vida dos justos e a alegria enche a alma de quem tem o coração sincero para com Deus, né? A gente deve lembrar que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Lendo o Salmo de número 90, no devocional que eu preparei essa semana, no dia de sexta-feira, a gente lembra que Moisés fala das nossas iniquidades, dos nossos pecados ocultos ou secretos. Moisés se inclui. Ele foi o maior dos profetas do Antigo Testamento, antes de Jesus, né? Moisés é o maior. E ele fala assim: as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos ou pecados secretos. Quer dizer, ele não está se isentando, ele está se incluindo. Então, a Bíblia diz aqui a respeito da felicidade dos justos. Nesse tempo em que o Salmo foi escrito, Jesus ainda não tinha vindo. Nós temos a grata fortuna de vivermos no dia de hoje, no tempo depois de Jesus, no sentido de que vivemos no tempo depois de que Jesus disse lá na cruz: está completado, está consumado. Jesus vem como cumprimento para a obra de Deus de salvação para toda a humanidade. Ele é o justo que morreu pelos injustos, pelos iníquos, pelos ímpios, pelos pecadores, né? Então, ele é o salvador de toda a humanidade. E como Lutero vai enfatizar muito lá em 1517, né? 31 de outubro é aniversário da Reforma Protestante, né? Lutero vai enfatizar muito a questão de que é em Jesus que aquele que crê pela fé é justificado. Deus imputa sobre a pessoa
uma justiça que não é própria da pessoa. Deus dá o perdão para a pessoa por causa da morte de Jesus. O salário do pecado é a morte, né? Todos nós estamos fadados à morte, se não for por Jesus, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, né? Em Cristo Jesus. Então, é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus, né? Então, nós precisamos lembrar que todos estamos perdidos, a não ser que nós nos acheguemos ou sejamos achegados, né, a Jesus. E uma vez achegados a Jesus, nós possamos receber o perdão que Ele nos oferece, nós possamos receber o poder de sermos limpos e lavados de nossos pecados, nós podemos receber agora o título não mais de inimigos, mas de filhos de Deus, podemos ser adotados pela fé, somos adotados, somos filhos de Deus, recebemos no nosso espírito o selo de Deus, que é o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Ele limpa, ele queima, como diz aí, né? Adiante dele vai um fogo que ele consome, que ele queima os inimigos em redor. Esse fogo é destruidor, mas ele é purificador também, ele limpa a gente do pecado e então nós nos tornamos habitação do próprio Deus, né? E aí a Bíblia diz assim: Sião ouve e se alegra, Sião é Jerusalém, né? E as filhas de Judá exultarão, se regozijam, cantam de todo o coração, né? As filhas de Judá são as cidades de Israel. E a Bíblia ampliada coloca assim: se regozijam de alívio. Sim, alívio porque nós ansiamos para que em todo o mundo criado haja justiça e haja uma relação justa. Deus proveu essa relação justa em Cristo Jesus. Se você não está andando bem com Deus, nessa manhã, o Deus que é todo-poderoso, ele humilhou-se a si mesmo, não está aqui forçando você, torcendo o seu braço, amedrontando você, não, é por amor que ele vem até você dizer que você pode mudar de vida, você pode ser transformado de uma vida de rebeldia, de distanciamento, de estranheza para com Deus, para uma vida de relação correta com Deus. Você pode ter uma vida consertada com Deus. E aí você, sim, vai poder ler com grande alegria o que está escrito aí, né? Vós, os que amais o Senhor, vocês, os amantes do Senhor, detestem o mal, odeiem o mal, desprezem o mal. Ele guarda os seus fiéis, livra-os do poder da mão dos ímpios. Então você vai poder andar seguro, mesmo num mundo que jaz no maligno, um mundo que não é fácil, que é ruim, mas cheio de injustiças, cheio de imprevistos, mas nós podemos andar seguros de que Deus guarda os seus santos. Se você ainda não fez, reconcilie-se com Deus, entregue e confie a sua vida, o rumo da sua vida a Deus. Deus te abençoe. Então eu gostaria de convidar você a orar comigo, né? Se de alguma maneira você ainda não está andando de maneira correta com Deus, essa é uma oração especial para você. E aqueles que já estamos andando junto com Deus, é um momento de orarmos por aqueles que a gente sabe que ainda se recusam a se reconciliar com Deus e a andar debaixo do seu reino, da sua vontade, né, da sua justiça. Então vamos orar juntos, né? Senhor, nessa manhã nós agradecemos porque a palavra de Deus diz que esse Deus tão grande, tão poderoso, é um Deus de justiça, é um Deus de juízo, é um Deus de moral correta,
mas é um Deus também que assume o seu lugar como Criador, como governador, como preservador, e o teu desejo é reconciliar o ser humano com o Senhor. Ó Deus, esse Deus tão terrível e cujo olhar paira sobre nós e nós nos sentimos tão amedrontados e como Adão fez, se escondeu da tua presença, nós queremos pedir que o Senhor continue a chamar as pessoas para o Senhor. E se alguém nesta manhã ouviu esse chamado, nós pedimos justamente por ele, para que confesse os seus pecados diante do Senhor, peça perdão deles, se arrependa, quer dizer, mude de rumo, se converta, abandone os pecados e se volte para Deus. Limpa de todo o pecado a cada um, Senhor, desses que estamos orando hoje. E pedimos que o Senhor, uma vez limpo do pecado pelo sangue de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos conceda que esse teu Espírito Santo habite no coração, porque ele é o selo da verdadeira salvação de Deus. É o Espírito de Deus que diz lá no fundo do coração, que clama a Deus pelo nome de Pai. E o teu Espírito que nos chama também de filhos e nos assegura dessa relação maravilhosa de rebeldes, inimigos, de pecadores e ímpios, passamos a ser chamados de filhos, de amados, de justos, de fiéis e até pelo nome que é teu. Nós somos chamados de santos. Então, ó Deus, faz essa obra e que cada uma das pessoas que orou recebendo a tua salvação, o Senhor possa levar a um povo que também serve o teu nome. Conduz, Senhor, nós pedimos a sua mente, seu coração, seus passos para mais perto do Senhor e para perto de um povo que, apesar de imperfeito, apesar de humano, que se manifesta nas igrejas que te servem, são um povo que te serve de todo o coração, com todas as falhas. Mas nós pedimos que andemos então como povo de Deus e possamos chegar no nosso destino, para que depois da morte ainda continuemos andando contigo lá no além e possamos entrar na terra que o Senhor nos prometeu para todo aquele que é salvo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.